Oi pessoal, um ótimo dia a todos. No vídeo de hoje eu separei duas suculentas para mostrar para vocês como é que tá o desenvolvimento delas e para provar para vocês que dá para ter suculentas belas e saudáveis sem muita complicação, sem muita besteira, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é na questão do ambiente onde a gente vai cultivar a planta. Essa planta aqui, ela gosta de um ambiente ensolarado. E essa daqui também ela gosta de muita luminosidade, não de raios solares, mas luminosidade. Então, antes de vocês escolherem as plantas, precisam saber se tem o local certo. Se você não tem um local ensolarado, não cultive que não vai dar certo não. Ela pode até sobreviver, mas não vai ficar com esse aspecto bonito e saudável. Depois que vocês escolherem o local, digamos que vocês têm um local que pega um sol bom, que a planta vai desenvolver bem. Agora é hora da gente pensar no substrato. Por quê? Porque essa planta, ela não gosta de encharcamento, nem essa daqui. Poucas plantas gostam, mas essas aqui apodrecem com facilidade. Então vamos pensar no substrato. Se você não tem um substrato já pronto, então vocês terão que improvisar. Esse meu eu comprei substrato para hortaliças, misturei com areia de construção, carvão triturado e coloquei nela. E tá com esse resultado que vocês estão observando. Tenho plantas dessa mesma em areia, tenho plantas também em areia misturado com carvão. E também dá muito certo. Então, pensando no substrato, é o quê? Vamos escolher coisas que não juntem água. Carvão, ele não junta água. Pedaços de casca de pinos também não junta água. Pedriscos também não junta. Então, vocês vão misturar com a terra preta, com a areia, para que não acumule. Fora o sol e o substrato, tem a questão das regas. Como é que a gente vai administrar água nesta planta? Eu costumo falar, pessoal, que para a planta ficar bonita assim, ela tem que estar sendo regada na medida certa. Qual é a dica que eu passo? Olhe o substrato, vocês podem estar tocando assim com o dedo. Se a planta tiver com o substrato muito molhado, então não tem necessidade de vocês aplicarem uma nova rega, porque senão vai encharcar a planta sem necessidade. Se o substrato tiver bem sequinho, aí vocês vão molhar a planta. Quando ela está molhada demais, a facilidade de apodrecer é grande, mas quando ela está com falta de água, o que vai acontecer é a folha ficar murcha. Então, a folha estando murcha, vocês vão perceber que está sem água, vai regar e não vai perder a planta de vocês. Adubo. Tem algumas pessoas que já desistiram de cultivar suculentas porque não tem um adubo próprio para suculentas, porque não tem o manual da suculenta. Aquelas dificuldades que o pessoal inventa. Não precisa disso, pessoal. Basta vocês prestarem atenção naquilo que a planta está necessitando. Eu utilizo o que eu tenho disponível, faço testes e está funcionando muito bem. Aqui eu só coloquei farinha de osso, coloquei torta de mamona e pronto. E a planta tá bonita. E a planta tá com essa parte aqui bem detalhada e tá com a folha gorda e tá compacta. Por quê? Porque o importante mais é a questão da rega e a questão do sol. O sol vai fazer com que ela fique com a cor mais bonita. Se tomar muito sol, ela vai ficar bem vermelha e bem interessante. As folhas vão ficar gordinhas e o resultado vai ser maravilhoso. Se vocês têm um adubo pronto já para suculentas, para cactos, utilize o que vocês têm. Mas se não tem, improvisa. Só não pode exagerar, porque senão vai estiolar a planta. Aí o que acontece? Fora isso, tem pessoas que ainda têm dúvida com relação às mudas. As mudas, quase todas as plantas é o mesmo jeito. Pode tirar uma folha aqui, colocar para enraizar por cima do substrato, não enfia a folha no substrato como se estivesse plantando, coloca só por cima. Vai enraizar e vai dar certo. Vocês podem fazer a poda, utilizar isso aqui, a outra parte, cortar de duas em duas folhas e colocar para enraizar, vai virar muda também. Ou pode separar aqui, nascer um broto aqui, uma plantinha, vocês tiram, coloca para enraizar em um novo vaso e já fez uma muda. Já em relação à escolha do vaso, eu costumo falar que o vaso é o menos importante na hora da gente cultivar plantas. Porque aqui em casa mesmo eu tenho plantas em bolsa plástica, em copo descartável, garrafa PET, vaso de cimento,
vaso de barro, e esses vasos de plástico normal, e aquele vaso que o pessoal chama que é de fibra, né? Que é um vaso tipo um plástico mais resistente. Desenvolvimento é a mesma coisa, e eu vou mostrar até para vocês daqui a pouco que é a mesma coisa, desenvolvimento. O que a gente precisa ter atenção é em fazer os furos no vaso. Aí tem gente que pode dizer, ah, Lu, isso aí é besteira, todo mundo faz. Faz não, viu? Faz não. Pessoas já me relataram que perderam plantas. E quando eu vou fazendo pergunta, fazendo outra pergunta, a conclusão final é: plantou sem fazer o buraco no vaso. Se vocês observarem, já vem até a marca. Aqui já é uma luz acendendo, dizendo fure aqui, aqui é o lugar dos buracos. Mas a pessoa não enxerga não, porque vai, pega assim e já planta. Do jeito que chega da loja, não quer ter nenhum trabalho de furar. Já enfia a planta e aí depois perde e diz que não sabe cultivar, ou então que a planta já estava com problema, e não é. É simplesmente a pessoa que não se atentou. Mas em relação ao aspecto da planta ficar mais gorda, mais alta, mais baixa, isso aí não vai mudar não. O vaso de barro, ele só tem um probleminha, porque ele suga a água que a gente coloca aqui e logo em seguida já evapora. Então, a planta que a gente molhava com menos frequência vai ter que molhar com mais frequência, porque a água vai sumir mais rápido. Mas outras coisas não vai ter diferença nenhuma. Aqui, pessoal, essa daqui é da mesma. E tá em vaso de barro ou de plástico. Não é de barro, tá em vaso de plástico. E o resultado é a mesma coisa. Por quê? Essa tá grandona não é porque tá no vaso de barro. Ela tá desse jeito simplesmente porque ela é mais antiga do que essa. Aqui eu acho que só tem, se tiver 2 meses. Se tiver, eu acho que nem 2 meses isso aqui tem. E quando eu faço as mudas, eu tiro nesse tamanho aqui, ó. É o tamanho que eu tiro as mudas. Eu não costumo tirar pequena demais, porque quando a gente tira muito pequena, pode ser que a planta não seja forte o suficiente para se enraizar e acabe morrendo. Então é mais seguro esperar um pouco. Para finalizar o vídeo, eu separei mais uma planta para mostrar para vocês e para dizer que o vaso não vai interferir em nada. O exemplo é aqui, ó. Ela é da mesma família que essa, só que essa libera um pozinho branco em maior quantidade. Já essa libera bem pouquinho. A folha, mesmo formato, gosta de sol, cresce do mesmo jeitinho, fica vermelha. E vejam só em qual vaso ela está. Um vaso bem pequeno, esse daqui é aquele vaso menor que existe no mercado para venda. É o menor vaso. Mas, se vocês observarem, o tamanho do vaso não influenciou em nada. A planta continuou crescendo, continuou ficando com as folhas bem desenvolvidas e continuou com a folhagem ficando avermelhada. Por quê? Porque, nesse caso, o vaso só vai servir de decoração. Não importa qual material vocês utilizem, que a planta vai desenvolver do mesmo jeito. Estando ela sendo cultivada de forma correta, não tem como dar errado. Espero que esse vídeo sirva para ajudar as pessoas que têm dúvidas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.